Fala pessoal, fisioterapeuta Camilo Júnior aqui, tudo bom? Hoje eu quero falar para vocês sobre a corrente Alce, tá? Eu vejo que tem muitos fisioterapeutas que têm dificuldade na utilização de correntes elétricas. E para as pessoas que são leigas entenderem que o choquinho que vocês tomam não é apenas choquinho, tá? Para cada parâmetro que a gente utiliza, ela tem uma finalidade, tá ok? Às vezes a nossa intenção é trabalhar analgesia, né, que é diminuição da dor. Às vezes a gente quer trabalhar a hipertrofia, trabalhar a inibição artrogênica, que é quando o músculo não consegue se contrair sozinho, então a gente faz esse trabalho. E a corrente Alce hoje, há mais ou menos uns 8, 10 anos, acho que é a mais difundida que nós temos aí, tá bom? Então, para falar sobre a Alce é uma corrente de média frequência, né? Ela é alternada e bifásica. Por que alternada e bifásica? Se você olhar no gráfico dela, ela tem a parte positiva e a parte negativa. E o gráfico dela, ela faz exatamente isso daqui, ó. Então ela é uma onda sinusoidal, tá? São pulsos sinusoidais de média frequência e modulada em baixa frequência. E ela é simétrica, porque tanto o pulso positivo quanto o pulso negativo dela, elas são iguais. Eu não tenho um pulso grande positivo e um pulso pequeno negativo. Como elas são iguais, então a gente fala que ela é alternada, simétrica, pulsos sinusoidais, de média frequência modulada em baixa, certo? Outra coisa interessante da gente saber é que é o seguinte, ela tem uma frequência portadora, tá? A frequência portadora dela é de 1000 Hz. Ela tem uma frequência também de 2000 Hz, porém 2000 Hz é mais para trabalho de analgesia. A gente vai falar aqui sobre a parte motora mesmo, tá? De fortalecimento. Então ela é 1000 Hz. A frequência de modulação dela é de 1 a 100 Hz. Esse de 1 a 100 Hz é o mesmo que a gente trabalha na FES e na russa também, tá? E aí a gente tem dois tipos de fibras musculares. Então nós temos fibras brancas e fibras vermelhas. As vermelhas são mais as posturais, as de tônus, né? E as fibras brancas são as fibras mais rápidas. A gente tem como trabalhar as duas. Então, se você colocar lá no parâmetro de frequência de modulação de 30 até 50, a gente vai trabalhar mais as fibras vermelhas. Se eu quiser trabalhar as fibras brancas, eu trabalho entre 50 e 80 Hz. Dá também para você fazer o trabalho mesclando as duas. Se você colocar mais ou menos 50 Hz ali, 55 Hz, você vai trabalhar as duas. Mas o ideal é que você trabalhe, por exemplo, 3 sessões de fibras vermelhas, depois 1, 2 sessões de fibras brancas, ou conforme a sua necessidade, tá? E aí a gente tem uma duração de burst, tá? Essa duração de burst é de 2 ou 4 milissegundos, que é o tempo desse pulso, tá bom? Normalmente, quando a gente usa em 2, é que a gente está tentando reabilitar o músculo que ainda está mais fraco. Então, digamos que nós saímos de uma cirurgia de LCA. Então, aquele músculo está inibido, ele está bem mais fraco. Então, você vai colocar 2 milissegundos. Esse aluno já tem um tempo maior já de fisioterapia e esse músculo já está um pouco mais forte. Eu vou colocar 4 milissegundos, tá? O tempo de contração que você deve colocar no músculo. Normalmente, o que a gente aprende é de 1 para 1. Então, digamos, se eu colocar 10 segundos de tempo on, eu coloco 10 de tempo off, mas isso vai variar. De repente, está sempre relacionado, tá? A intensidade da eletroestimulação com os resultados finais da força muscular. Então, se eu coloco uma intensidade muito alta, digamos que eu bote uma intensidade bem alta, mas num tempo de 10 segundos ou 15 segundos, por exemplo. Aí o meu tempo off ele pode ser maior, então eu vou fazer uma proporção, por exemplo, de 1 para 2, de 1 para 3, mas conforme a necessidade de vocês, tá? A técnica de aplicação, né? Nós temos duas formas, tá? Uma que é a mioenergética e a outra que é a técnica do ponto motor. A mioenergética é aquela que você coloca os eletrodos afastados um do outro, ainda dentro das fibras musculares, então você não coloca em tendão. Ali no final, onde ainda tem músculo, né, onde tem fibras musculares, você coloca uma e depois você coloca a outra. E a outra técnica, que é uma que eu gosto bastante, que é a de ponto motor.
Então alguns podem encontrar um ponto motor. Então você deixa um eletrodo no músculo, mais parte proximal. O outro eletrodo você pode colocar na mão e ir deslizando no músculo. E aí naquele ponto em que o choque for maior e o músculo fizer a contração, é o ponto motor. Se você não quiser fazer isso, tem gente que não gosta, você praticamente no meio do músculo ou próximo disso já é o ponto motor dos músculos. Costuma ser dessa forma, tá? Então você vai colocar um lá no ponto motor e um mais a parte proximal dentro da parte muscular ainda. Lembrando que não pode ser tendão, tá bom? Ainda dentro da questão do tempo, né, de contração, normalmente vai colocar 10, 15 segundos, mas como a gente vai fazer um exercício ativo, então digamos uma cadeia cinética aberta, né, o aluno, seu paciente fica na cadeira extensora, e aí você vai colocar os eletrodos ali na região de quadríceps, reto, vasto medial, vasto lateral. Então dessa forma, o tempo que você vai utilizar vai ser exatamente o tempo que ele vai gastar para fazer as repetições. Então digamos que você faça 10 repetições, mais ou menos o tempo vai levar aí 2 minutos, 3 minutos, tá? Você pode colocar lá 10 minutos de tempo de duração total, vai colocar um tom e um TOF, né? Um tom de 10, 15 segundos, o TOF de 10, 15 segundos, ou a relação de 1 para 2, e dessa forma você manda o seu aluno executar o movimento. Enquanto ele executa o movimento, tem que ser no tempo tom, tá? Que é enquanto está ligada a corrente. E aí o tempo off é o tempo que ele vai descansar o músculo. E assim sucessivamente, tá? Normalmente você vai fazer 4, 5 séries, 6 séries, vai depender daquilo que você precisa. Né? Bom, acima aqui vocês podem ver que a gente tem aqui o aparelho, né? Essa é a corrente alce, tá? Esse é um equipamento que ele é só alce, não tem nenhum tipo de eletroestimulação nele, tá? Esse já é um outro aparelho, é um aparelho um pouco mais novo. Esse aparelho ele já possui, tá? Fez, russa, a própria alce, tem outras correntes nela também, tá bom? E na aplicabilidade, né, que eu falei para vocês, ó, aqui em cima também, ó, nesse caso agora, o aluno está sentado na cadeira extensora, então ele está fazendo o movimento, e aí vocês veem que é uma técnica de mioenergética, tá? Que os eletrodos estão separados e longe um do outro. Já nessa figura, perceba que nós temos dois tipos aí, tá? O que está no vasto lateral, ela seria a mioenergética, apesar de estar com um eletrodo grande, né? E a outra, eu tenho um no ponto motor de reto femoral e o outro que está no ponto motor de vasto medial, tá bom? Lembrando que o vasto medial ele sai aqui próximo de trocânter, né? E aí ele se cruza aqui à frente e vem próximo do joelho medial aqui, tá bom? Essas fotos, essas figuras eu peguei na internet, então não são fotos minhas, tá? E espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Um grande abraço.